Olá, eu sou o Renato Ruas, consultor em apresentações. Continuando com os vídeos de dicas de apresentações, hoje eu vou falar um tema de um assunto que é bastante polêmico e que gera muita dúvida e gera muita pergunta nos meus treinamentos principalmente. É sobre o uso de animações no seu slide. Por que esse é um assunto polêmico? Primeiro, é porque tem muita questão de gosto pessoal envolvida. As pessoas colocam determinadas animações no slide porque acha legal, acha que vai causar algum impacto. Só que as pessoas não sabem que existem muitos artigos, pesquisas científicas e experimentos sobre a influência dessas animações no aprendizado, ou seja, na capacidade da plateia de entender a sua apresentação. Então hoje eu vou dar algumas dicas baseadas na minha experiência no assunto, nesse tipo de uso de animação, e baseado numa série de artigos que já li por aí sobre o assunto. A primeira dica é uma dica super básica: animação de texto. Animação de texto não deve ser usada em hipótese alguma. É um recurso que atrapalha demais a sua plateia e prejudica muito a compreensão da sua apresentação. Vamos ver do que eu estou falando nesse exemplo agora, preste atenção. Nesse exemplo vai ficar um pouco mais claro o que eu estou falando de animação de texto. É isso aí, quando as letras vêm rodando, girando, algum tipo de movimento. Quem é da minha idade vai se lembrar daquela época quando começaram aquelas correntes por e-mail, né? O pessoal colocava aqueles PowerPoints com fotos, cheio de mensagens fofinhas e etc, né? E era terrível ficar vendo esse tipo de animação, né? Então o recado é esse: não é para usar isso. Isso é um recurso extremamente tóxico para a sua apresentação. O que acontece? Isso distrai a plateia e ela tem dificuldade para compreender o que está sendo explicado por conta da distração desse monte de movimento com as letras. Não é legal, né? É uma coisa então que não pode ser usada. Porém, tem um tipo de animação de texto que pode ser usado, que é revelar o texto à medida que você vai falando. Quando que você usa isso? Você está, por exemplo, apresentando um processo que tem várias etapas, então você vai colocando o texto à medida que a sua narrativa vai caminhando. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo, como é que eu uso esse tipo de recurso. Nesse exemplo, eu estou mostrando a explicação de um processo em 3 etapas. Então, o que é revelar o texto aos poucos? Eu vou primeiro falar da etapa 1, vou explicar, falar o que está acontecendo. Vou clicar na minha animação e vou acionar a etapa 2. Vai aparecer aí o texto para a etapa 2. E quando eu for falar da etapa 3, eu clico de novo e aparece o texto falando daquela etapa. É um recurso que é usado com bastante frequência. As pesquisas, porém, mostram que esse tipo de recurso não auxiliam muito a compreensão da plateia. Porém, também não atrapalham. Então pode-se dizer que é um recurso neutro, não vai fazer muita diferença você usar ou não usar. Então dá para usar de acordo com a situação, se você tiver vontade. A dica para usar é a seguinte: não usar uma animação muito espalhafatosa. Simplesmente revele o texto ali sem chamar muita atenção, pois o objetivo é ajudar a sua plateia e não dar muita ênfase, muito destaque. E a outra dica é: nunca revele pedaços da frase, frase por frase, palavra por palavra. Coloca o conteúdo inteiro daquele pedaço que você está explicando. Não faça coisa por pedaço. Coloca tudo que você precisa naquele momento ali, que é o mais importante. Agora, você quer uma dica que vai ficar muito mais legal e que vai realmente ajudar a sua plateia a compreender um pouco melhor? A sugestão é não animar o texto, mas animar o seu diagrama, chamar a atenção no seu diagrama sobre o pedaço que você está explicando. Então, nesse processo de 3 etapas, vamos mostrar de novo aí como que isso pode ser feito de uma maneira bem mais legal. Esse aqui é o mesmo processo do exemplo anterior, em 3 etapas. Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu ir mostrando o texto, eu estou fazendo uma animação na minha ilustração. Eu estou destacando o ponto onde eu estou na explicação, porque isso ajuda muito a plateia a entender um pouco melhor.
Então aqui eu vou falar da etapa 1 e explicar tudo. Quando eu clicar na minha animação e passar para a etapa 2, vocês veem que a animação deu destaque para a etapa 2. E assim por diante. Aí eu vou falar da etapa 3 e chego ao fim da minha explicação. Como eu falei, isso é bastante útil, pois ajuda a plateia a se situar melhor onde ela está naquele momento. Muito melhor desse outro jeito, né? Isso vai, de fato, ajudar a sua plateia a entender melhor a sua explicação. Então, concluindo esse vídeo, eu gostaria de deixar um resumo aqui, algumas dicas sobre o uso de animação. Em primeiro lugar, pense bem quando for usar a sua animação. A animação só faz sentido se ela te ajuda na narrativa, se ela te ajuda a conduzir a sua história. Não use animação se for ficar mais legal. Às vezes a pessoa fala, Renato, mas eu gosto de usar animação nesse caso. Não tem isso de ser mais legal. Você tem que fazer aquilo que vai melhorar a compreensão da sua plateia. Então, se essa animação não fizer parte da sua narrativa, não te ajudar a contar a sua história e progredir a sua história, não faz muito sentido. A outra dica é usar animações discretas. Às vezes, quando você não quer chamar atenção para a animação em si, usar animações mais suaves, sem muito estardalhaço, figuras que pulam, viram de cabeça para baixo, etc. Isso não agrega muito. E, finalmente, eu já falei lá e não custa repetir, nunca usar animação de texto e de letras. Isso só atrapalha a compreensão da sua plateia e cria uma distração desnecessária. Você curtiu o vídeo? Dá uma curtida, se inscreve no canal que vão ter sempre dicas sendo publicadas aqui e faz uma visita lá no site também, onde eu sempre coloco vídeos e artigos com coisas bem úteis para a sua apresentação. E você tem alguma dúvida? Gostaria de discutir algum assunto? Manda pergunta para a gente, nós podemos responder no próximo vídeo. Fico aguardando a visita de vocês. Um abraço!